Olá pessoal, meu nome é Vitória, sou professora de Direito Constitucional e hoje abordaremos o assunto Comissão Parlamentar de Inquérito e a jurisprudência relevante do STF. Primeiramente, cabe esclarecer que o assunto encontra-se em apenas um único artigo da Constituição Federal, que é o artigo 58, parágrafo 3º. Dessa forma, o tema é abordado de forma recorrente e mais ampla na jurisprudência. Por isso, é necessário que os alunos conheçam os entendimentos proferidos pelo STF, pois recorrentemente eles são objeto de cobrança em prova. Então, o que significa CPI? Qual o conceito de Comissão Parlamentar de Inquérito? A Comissão Parlamentar de Inquérito é uma comissão temporária que se presta a realizar investigações de caráter político-administrativo, sendo o exercício legítimo da função típica do poder legislativo, que é a função fiscalizatória. Os requisitos para a criação e implementação de uma CPI são previstos na Constituição Federal e, primeiramente, deve ser o requisito do requerimento, que a Constituição prevê que o requerimento para a criação de uma CPI deverá ser por meio de 1/3 dos membros da Casa Legislativa respectiva, para ainda apurar-se um fato determinado a ser objeto de investigação. Assim, não se admite a criação de uma CPI para investigação de fatos indetermináveis, fatos inespecíficos, que tenham um objeto genérico ou ainda abstratos. O fato deve estar bem delineado no pedido de instauração da CPI, mas não precisa ser um fato único, conforme já entendeu o STF. Outro requisito é a fixação de um prazo certo para as conclusões dos trabalhos da CPI, tendo em vista a característica da temporalidade das CPIs. Há alguns poderes reconhecidos às CPIs que, conforme a doutrina e a jurisprudência, são possíveis por parte delas, como o poder de requisitar informações bancárias, fiscais e telefônicas, ou seja, as CPIs podem quebrar o sigilo de dados bancários, dados fiscais e dados telefônicos. Entretanto, isso não se confunde com a quebra do sigilo telefônico, a famosa interceptação telefônica. CPIs não têm esse poder, pois isso somente é possível através de autorização judicial, através de ordem judicial, determinando a interceptação telefônica. Assim, nos casos de reserva constitucional de jurisdição, as CPIs não poderão atuar sem uma autorização judicial. O STF já proferiu entendimento no sentido de que as CPIs não estão impedidas de investigar fatos novos que estejam relacionados, que se vinculem intimamente com o fato principal que já está sendo investigado. Basta apenas que realizem o aditamento do objeto daquela CPI para investigar também esse fato novo vinculado ao fato principal. O STF também já decidiu que é constitucional o estabelecimento de limites para a criação das CPIs de forma simultânea, ou seja, é possível estabelecer limites para a criação simultânea de CPIs nas Assembleias Legislativas. Então, nos estados é possível a criação dessa limitação de CPIs. Recentemente, o STF entendeu que o índio pode ser ouvido como testemunha em CPI, desde que ele seja ouvido na área indígena. Assim, se ocorrer essa intimação fora do seu habitat natural, se ele for ouvido fora do seu habitat, é nula a intimação, pois viola os direitos de proteção do índio que são assegurados na Constituição Federal. Devo destacar ainda que a CPI tem a obrigação de motivar todas as suas decisões que impliquem alguma restrição de direito. Então, decisões como quebra de sigilo de dados bancários, dados fiscais,
é necessária a sua motivação, pois é uma medida excepcional. A CPI deve comprovar a pertinência temática e a imprescindibilidade dessa medida excepcional, pois se não comprovar essa imprescindibilidade para aquela investigação, o ato será declarado nulo. Nesses casos, deve ser observado ainda o princípio da colegialidade. Tal princípio determina que, para a tomada dessa decisão excepcional, por exemplo, a quebra de um sigilo de dados fiscais, é necessária a deliberação da maioria absoluta dos membros daquela comissão, daquela CPI. Gravem que as CPIs não possuem poder de julgar, elas não acusam, elas não podem condenar e não podem impor pena alguma. Se for apurado algum ilícito, aquele relatório final da CPI poderá ser encaminhado ao Ministério Público, à AGU e também a outros órgãos públicos, e esses órgãos podem realizar a abertura de um inquérito, por exemplo, um inquérito policial. Esse relatório pode ser vinculado à documentação que possibilite a instauração de um inquérito policial. É entendimento também da jurisprudência que não é assegurado aos depoentes em CPI o direito ao contraditório, tendo em vista que a natureza da CPI é uma natureza inquisitória, uma natureza inquisitorial. Entretanto, é entendimento da jurisprudência o direito ao silêncio, aquele que está como testemunha ou como investigado na CPI. Ele pode também ser acompanhado de advogado e tem o direito à não incriminação. Encerramos por aqui. Agradeço a presença de cada aluno. Qualquer dúvida, fale comigo pelo Instagram Vitória Ferreira e até a próxima aula.